Queridos irmãos, a graça e a paz a todos. É uma alegria muito grande estar aqui esta noite com essa amada igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Arthur, a confiança do conselho em ceder o púlpito para a exposição da palavra de Deus, para mim é um grande privilégio, uma grande saudação. Está comigo a minha esposa, ela é a minha melhor parte, Juliette, por favor, está ali. Ok, Deus abençoe a sua vida. Eu trago um abraço, queridos irmãos, da Igreja Presbiteriana em Goiânia. Como estava falando o presbítero Renato, de fato, o trabalho presbiteriano em Goiânia, ele é o segundo trabalho mais antigo de Pernambuco, fundado pelo pastor Smith em 1880. Então, ele fundou a primeira igreja e logo anos depois a Igreja Presbiteriana em Goiânia. Mas o trabalho, no decorrer do tempo, sofreu um pouco e acabou que não continuou, mas anos posteriores, o Presbitério de Olinda, depois o Presbitério de Paulista e hoje o Presbitério de Litoral Norte, tem dado suporte àquele trabalho. Pela bondade do Senhor, Deus tem feito prosperar. Nós estamos na região do centro, começamos a construção, começamos um pequeno grupo em um bairro lá da cidade, o pequeno grupo cresceu, a gente ganhou o terreno e a gente está construindo o templo lá, a igreja. Começamos um trabalho, agora um pequeno grupo na região da praia, em Pontas de Pedras. Então, quando você for passar o final de semana lá em Pontas de Pedras, né? Então, em breve você vai ter uma igreja lá para você também congregar e servir ao Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 16. Salmo de número 16 será o texto que pretendo, então, esta noite compartilhar com os irmãos. Salmo de número 16, os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade nessa noite de compartilhar a tua palavra e rogamos ao teu Santo Espírito a iluminação nesta noite para a meditação, exposição desse texto e também a aplicação às nossas vidas. Pai, fala com a tua igreja. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada necessidade. O Senhor conhece, ó Deus, o que então nós precisamos. Então, como Deus que cuida do seu povo, que está ao lado do seu povo, o Senhor possa falar com a tua igreja essa noite. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, não é segredo que todos nós gostamos ou queremos estar satisfeitos, nos sentir seguros e protegidos. E tudo isso é, sem dúvida, um desejo profundo do nosso coração. A gente investe em segurança, a gente cuida para que o nosso coração possa, então,
se sentir tranquilo, em paz e em segurança. O Salmo de número 16 é um salmo no qual o salmista, então, apresenta esse desejo do seu coração, expõe a Deus essa vontade da sua alma e declara a Deus como Deus é o seu protetor, o único protetor da sua vida. Portanto, Davi resume esse salmo e nos mostra, então, como ele confia em Deus, como se refugiar em Deus é experimentar total satisfação e plenitude de alegria agora e por toda a eternidade. Essa alegria, ou essa segurança, então, que o nosso coração anseia, que a nossa alma deseja, que a nossa vida busca, que o nosso coração, então, diariamente sonha, está em Deus. Esta é a oração de Davi, este é o desejo do salmista, esse é um desejo de todos nós, porque os salmos expõem não apenas esse desejo dos antigos, mas também do nosso coração e também do coração de Deus para o seu povo. Primeiro, o verso de número 1, o salmista expressa esse desejo, ele roga a Deus por essa segurança, ele diz: guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio. A oração do salmista é curta e substancial. Davi pede a Deus para mantê-lo em segurança, para proteger o seu coração. Davi pede a Deus para mantê-lo seguro, livre, então, das investidas dos seus inimigos, dos intentos dos seus adversários, da perseguição daqueles que queriam ver o seu mal. Certamente, meus irmãos, essa é uma oração importante para o nosso tempo também, diante de circunstâncias de medo, diante de situações de insegurança, diante de tantas circunstâncias que nós enfrentamos. Rogar a Deus por segurança ou desejar segurança é algo que o nosso coração anseia. O salmista Davi, então, nos ensina aqui, buscar a confiança de Deus, buscar a proteção em Deus, buscar, então, o cuidado e toda a proteção no Deus que rege todas as coisas. O salmista, então, ele dá a razão para isso. Ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Perceba que o salmista, então, expõe agora a razão porque ele acredita, crê e ora para que Deus possa protegê-lo e guardá-lo. A razão é simplesmente porque Deus é o seu Senhor, porque Deus é o seu protetor, porque apesar de todos os bens que ele podia possuir nessa vida, o Senhor era o maior de todos eles. O salmista expõe o seu compromisso diante de Deus. Ele está comprometido com Deus. Verso de número 2 ao verso de número 4, ele fala isso. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Perceba, meus irmãos, como de forma muito clara e evidente, o salmista está apresentando o seu compromisso a Deus. Deus, eu oro ao Senhor, eu busco a segurança no Senhor, eu clamo por proteção ao Senhor, porque há uma razão muito clara aqui, Senhor, e eu a exponho para Ti. O Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu bem, o Senhor é o meu auxílio em todo o tempo. Deus é a sua fonte final de satisfação. Davi está totalmente comprometido com Deus e nele ele se refugia. A razão para a sua lealdade é inabalável, é que ele está totalmente satisfeito apenas em Deus. Você tem aqui, meus irmãos, de forma muito clara, o Deus da aliança. Tu és o meu Senhor. Davi usa a expressão Yahvé. Tu és o Deus do pacto, Tu és o Deus da aliança, Tu és o Deus que não abandona o seu povo, Tu és o Deus que está ao nosso lado, Tu és o nosso protetor. Quando olhamos a nossa história, percebemos como a proteção do Senhor esteve constante na vida do seu povo, tirando o seu povo do Egito, durante tantos outros períodos da história, Deus guardando, Deus livrando, Deus protegendo, Deus auxiliando o seu povo. Tu és, Senhor, o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Queridos irmãos, é fonte de inspiração para nós esse texto sagrado, porque de fato, às vezes, nós corremos o risco de colocar a nossa segurança, a nossa proteção
em alguma coisa passageira nessa vida, em alguma coisa perecível nesta vida, em alguma coisa durável nesta vida, ou que não dura nesta vida. O salmista deixa claro onde está a sua segurança. O salmista deixa claro onde está o seu conforto. O salmista deixa claro onde está a sua proteção. Ela está no Senhor. E esse é o compromisso dele. Há muitos lugares, meus irmãos, desse mundo, que a gente pode encontrar algum tipo de contentamento, de alegria, ou de proteção, ou de segurança. É verdade, você percebe nos movimentos migratórios de pessoas mudando para outras regiões, para outros lugares, e às vezes a maior motivação é simplesmente segurança. É simplesmente um local que possa construir a sua família, construir a sua vida em segurança e em paz. Mas precisamos nos lembrar constantemente e a cada manhã que a nossa alegria e o nosso contentamento e a nossa segurança está no fato de que Deus não perde o controle das coisas, que as coisas não estão no modo aleatório, que nada é conduzido pelo acaso, mas há um Deus que guarda, que protege e que está ao lado do seu povo todos os dias. Hoje, quando você acordou, certamente a graça do Senhor já estava auxiliando a sua vida. Hoje, quando você foi à igreja pela manhã, ou foi fazer alguma outra atividade, sei lá, estava voltando do seu trabalho, a graça de Deus estava protegendo a sua vida, a misericórdia do Senhor estava sustentando a sua vida. A nossa fonte, meus irmãos, de segurança está no Senhor, está no nosso Deus, está em quem Ele é, o Deus Yahvé. O salmista diz assim: Senhor, eu não possuo outro bem senão a Ti. Perceba uma coisa interessante, meus irmãos. Davi era rei de Israel. Era um homem notável. Era um homem que tinha muitos bens. Era um homem que tinha muito dinheiro, era muito rico. Mas o que Davi está dizendo, expondo o seu coração para Deus é: Senhor, está vendo toda essa minha riqueza? Todo esse meu exército, toda essa minha capacidade bélica, todas essas coisas que eu possuo, não, elas não podem me dar segurança como o Senhor. Elas não podem me proteger como o Senhor. Elas não podem me guardar como o Senhor guarda a minha vida. Essas coisas eu posso ter, mas a mim é o Senhor quem tem. E o Senhor me guarda todos os dias da nossa vida. Você pode ter muitas coisas, mas a sua segurança é pelo fato de o Senhor ter você. É pelo fato de o Senhor ter amado e guardar a sua vida todos os dias. Meus irmãos, a palavra do Senhor sempre nos encoraja a não confiarmos em nós mesmos, a não confiarmos em nossa capacidade, a não confiarmos nas nossas fontes de segurança em plenitude, porque essas coisas podem falhar nessa vida. Mas o Senhor é a pessoa em quem nós devemos nos gloriar. O salmista, no Salmo de número 73, versículos 25 e 26, Asaf diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Tudo que nós temos é o Senhor. Uma coisa interessante que o salmista expõe também nesse seu compromisso com Deus é o seu compromisso com a comunidade de fé. Veja o verso de número 3, ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi está satisfeito em Deus. Davi tem a sua segurança em Deus. Davi encontra deleite em Deus. E ele também se alegra na companhia dos santos, dos notáveis da terra, daqueles que são, de fato, homens de honra, mulheres de honra, aqueles que amam a Deus. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que às vezes a gente tenta buscar algum tipo de deleite fora da comunidade da fé, fora do povo de Deus, ou da reunião do povo de Deus. O salmista deixa claro que está em comunidade, está em adoração,
estar com o povo de Deus é uma forma do nosso coração se proteger espiritualmente, da nossa vida estar guardada e de reafirmar o nosso compromisso com Deus que nos salvou. Sabe, queridos, fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa caminhada de fé, a nossa relação com Deus, passa também pelo nosso compromisso com a comunidade de fé, pelo nosso compromisso com a igreja, com os notáveis de Deus, com os filhos de Deus, com aqueles que amam a Deus. Em Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos aproxima para juntos, então, vivermos em comunhão, em comunidade e desfrutarmos da graça de Deus no meio do seu povo. Davi não se fortalece ou não encontra alegria simplesmente no fato de estar vivendo com Deus, em comunhão com Deus, mas ele também encontra alegria no fato de ele estar vivendo na comunidade da fé. Essas coisas estão ligadas, porque às vezes quando o nosso coração começa a ficar um pouco indiferente com Deus, a nossa fé começa de repente a enfraquecer, titubear. A primeira coisa que a gente faz às vezes é se afastar da comunidade de fé, é se afastar do convívio da igreja, da comunhão com os irmãos, da adoração ao nosso Deus. Perceba como essas coisas, irmãos, elas estão ligadas. Da mesma forma, quando o nosso coração está satisfeito e pleno e alegre em Deus, a nossa vida, ela busca se deleitar na comunidade em adoração a esse Deus. Como povo de Deus ou como povo de Deus, nós devemos também ter a mesma alegria, prazer e satisfação de conviver com os amados, com os crentes, com os servos de Deus, com aqueles que confiam em Deus e buscam nele contentamento. Há um outro aspecto do compromisso de Davi com o Senhor. É o seu compromisso de adorar unicamente a Deus. Versículo de número 4, ele diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Perceba que o compromisso de Davi se revela na sua satisfação em Deus, na sua busca por proteção e segurança em Deus, na sua convivência na comunidade da fé e no seu afastamento da idolatria, daqueles que adoram a outros deuses, daqueles que amam a outros deuses, daqueles que cultuam a outros deuses. E quando a Bíblia fala de idolatria, ela fala muito mais do que se curvar diante de uma imagem. Ela fala da disposição do coração humano de colocar no lugar de Deus qualquer coisa ou alguém com a finalidade de ter o último prazer, o prazer último, razão última, a existência última. Davi está dizendo: eu não vou trocar o Senhor por outros deuses. A segurança do cristão está relacionada também à sua adoração a Deus. Enquanto muitas pessoas estavam escolhendo seguir outros deuses, Davi se comprometeu em adorar unicamente a Deus, em amar unicamente a Deus, em servir unicamente a Deus. Sabe, irmãos, é tentador, às vezes, neste mundo que apresenta todos os dias falsos ídolos, falsos deuses, senhores que prometem aquilo que somente Deus pode dar, o nosso coração seguir seus passos. É tentador. Mas perceba o compromisso que o salmista tem de amar a Deus e de servir a Deus e de adorar a Deus e de ter, então, em Deus a sua única razão, de modo que os deuses e as paixões desse mundo, os prazeres momentâneos dessa existência, ficam de lado, não ocupam primazia, primeiro lugar no coração do salmista, mas o seu coração está comprometido em amar unicamente a Deus, unicamente ao Senhor. O coração humano, meus irmãos, ele toma coisas boas, como carreira, sucesso,
amor, bens materiais, e até mesmo, às vezes, família, ou coisas nessa vida como a razão última da existência. Nosso coração, às vezes, diviniza, coisas nesta vida com a intenção de buscar proteção, segurança e satisfação como razão última da nossa existência. Davi está dizendo: esse não será o meu compromisso, essa não será a minha busca, esse não será o meu caminho. O meu caminho será se comprometer com o Senhor e amar o Senhor acima de todas estas coisas. Sabe, queridos, qual a única forma de nos libertarmos da influência destrutiva de falsos deuses, de ídolos, e nos voltarmos para o Deus verdadeiro, o Deus vivo? Qual o único caminho para isso? Para forjarmos o nosso coração numa busca constante de amar a Deus e unicamente a Deus. Isso se revelou na cruz. Isso se revelou no Calvário. Isso se revelou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é o único Senhor que realmente pode satisfazer os anseios da nossa vida, da nossa alma. E Ele não falha, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que o nosso coração anseia. Se é algum tipo, então, de algo que possa alimentar a nossa fome espiritual, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Se é algo que queira saciar a nossa sede espiritual, Ele diz: eu sou a água da vida. Tudo que o nosso coração anseia, você tem em Cristo, você tem no Senhor, o nosso Salvador. Mas eu queria me dirigir a você que ainda não conhece a Cristo esta noite, e que de repente tem colocado a sua confiança nos falsos deuses, nos falsos ídolos, tem buscado a sua proteção em coisas que são passageiras, tem buscado a sua segurança em coisas que são perecíveis. Ouça então o que diz a palavra do Senhor, ouça o que diz o Evangelho, ouça o que diz o texto sagrado. Somente em Cristo Jesus, somente no Senhor, a sua alma pode ser restaurada e encontrar segurança plenamente. Meus irmãos, do versículo 5 ao versículo 8, você tem então uma declaração enfática do salmista no que diz respeito a Deus. Deus é tudo o que ele precisa. Versículo 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi louva a Deus como parte da sua vida, como o Senhor da sua vida, ou como a herança que Ele tem. É interessante a imagem que Davi usa aqui, a herança, a terra. Novamente, Davi expressa o seu total contentamento em Deus. Deus é a sua porção, Deus é a sua herança, Deus é tudo que ele tem e precisa nesta vida. Essa é uma linguagem muito clara dos profetas. Por exemplo, você tem isso muito claro no profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, o povo em crise, a situação difícil, ele diz: o Senhor é a porção da minha vida, é a minha herança, é tudo o que eu tenho. Sabe, queridos irmãos, como o nosso coração responde quando tudo que a gente tem é o Senhor? Quando a nossa maior segurança, ou quando a nossa única segurança, ou o nosso maior bem, ou a nossa maior esperança é o Senhor. Talvez isso possa soar um pouco estranho, mas imagina quando às vezes o médico diz assim: olha, a sua situação só Deus resolve. Certamente essa é uma frase que ninguém quer ouvir, porque ela expressa uma situação muito grave. Mas o fato de Deus, ou seja, estar no controle de Deus, deveria trazer ao nosso coração segurança, porque para Deus nada é impossível.
Porque Deus é a nossa maior segurança. O Davi está dizendo: o Senhor é tudo o que eu tenho nesta vida. O Senhor é tudo que a minha alma tem nesta vida. Em Números capítulo 18, versículo 20, o Senhor disse a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Perceba, meus irmãos, não há nenhum problema a gente conquistar coisas nessa vida. Não há nenhum pecado nisso. A gente desfrutar de riquezas, de bens, de conforto, de coisas que são boas nesta vida. Mas o nosso coração precisa entender diariamente que o nosso maior bem não é ter essas coisas. A nossa maior alegria, o contentamento não deve estar nessas coisas, mas deve estar no Senhor como razão última da nossa vida. Como Davi expressa o seu conhecimento, o seu contentamento, o seu compromisso de Deus, ele expressa o desejo de ter o Senhor como seu conselheiro, verso de número 7. É Deus quem o aconselha, é Deus quem o instrui, é Deus quem tem a sabedoria verdadeira, é Deus quem, então, traz sabedoria e discernimento ao coração do salmista, é Deus quem tem a instrução e a orientação necessárias para um caminhar de comunhão com Deus. Deus é a razão última da nossa vida, e isso se revela no relacionamento que temos com a palavra de Deus, ou com aquilo que Deus fala para nós, ou com a verdade de Deus. Como nós recebemos essa palavra, esse conselho, essa direção em nossas vidas? Será que é algo simplesmente para o final de semana, para uma atividade religiosa? Ou essa palavra é o que aconselha a cada dia o meu coração? Davi revela que o Senhor é a sua porção, e isso se dá no compromisso que ele tem de ouvir a Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus, o conselho de Deus, todos os dias da sua vida. Davi louva a Deus como seu protetor. E por fim, Davi louva a Deus pela segurança do futuro. Ele confia em Deus para o presente, é Deus quem o guarda. Ele confia em Deus a cada dia, por meio da sua instrução, por meio da presença de Deus, como a porção da sua vida. Davi agora louva a Deus como seu protetor para o futuro. Versos de 9 a 11, diz assim: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi encontra alegria em confiar em Deus em toda a sua vida. Davi está cheio de satisfação em poder descansar em Deus. Mas não apenas para o passado do seu povo, em ver Deus agindo, em ver como Deus agiu. Não apenas para o presente da vida do salmista, mas a segurança do salmista está para além. Está para o futuro também. Está para depois da morte, inclusive. É interessante como ele deixa claro, então, que a sua segurança, o seu contentamento está na presença de Deus e em Deus, não para um momento específico apenas, mas para toda a eternidade. E como isso fica evidente, irmãos? Como isso pode ser claro para a gente? Como pode ficar claro para o nosso coração de que a segurança que temos em Deus não é algo temporário, mas é algo que diz respeito à eternidade? Perceba uma coisa interessante. Quando lemos essa seção do Salmo de número 16, verso de número 9 a 11, a gente percebe como a palavra de Deus, como a Escritura, como o Novo Testamento cita esse texto, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Se você for, por exemplo, a Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 2 a versículo 36, naquele longo sermão de Pedro,
diante daquele público que estava atônito acerca do anúncio do Evangelho, você percebe como o texto está sendo aplicado à pessoa de Cristo. Você percebe como Pedro está fazendo menção a Cristo. Se você vai a 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 4, da mesma forma. Se você vai então a Atos capítulo 8, Atos capítulo 2, versículo 25 a 28, da mesma forma. Veja esse texto, por favor, Atos 2. O texto sagrado diz assim: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou além disto. Também a minha própria carne repousará em esperança. Versículo 26, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Perceba a relação que o texto de Salmo de número 16 tem com a obra de Cristo. O que o texto está nos ensinando, juntamente com Paulo e Pedro, no Novo Testamento, é que há uma realidade clara aqui, meus irmãos, que é por causa da obra de Cristo, porque aquilo que Cristo experimentou, pelo sacrifício do nosso Salvador, pela obra do nosso Redentor, a nossa vida encontra esperança e segurança todos os dias nessa existência. Mas não apenas nessa existência, até mesmo diante da morte. Meus irmãos, fica evidente algumas verdades nesta última seção do texto. Uma coisa interessante que Davi faz é alinhar a sua vida à obra de Cristo. É alinhar a sua história, a sua oração, o seu pedido, a pessoa de Cristo. Certamente ele fala que, muito antes da vinda do nosso Salvador, da vinda de Cristo, mas as suas palavras vão ecoar na obra do nosso Redentor, naquele que não viu o pecado, daquele que não encontrou corrupção, ou não viveu a corrupção em sua carne, daquele que foi santo, perfeito, e que agradou a Deus em toda a sua vida. A nossa segurança, portanto, está no fato de Cristo ter sido santo, perfeito, e da sua carne não ter experimentado corrupção, e dele ter ressuscitado ao terceiro dia, ter assunto aos céus, e hoje está na eternidade, no trono de Deus, governando sobre todas as coisas. A nossa segurança está em ligar a nossa história à história do nosso Salvador. A nossa alegria, irmãos, está quando conectamos a nossa vida na vida daquele que se entregou por nós e que garante a proteção por toda a eternidade, até mesmo diante da morte. Sabe, queridos irmãos, esse texto, sem dúvida, traz conforto ao nosso coração, traz segurança à nossa vida, traz regozijo e contentamento à nossa alma. Porque quando nós olhamos para a vida debaixo do sol, é como descreve Salomão em Eclesiastes mesmo, às vezes é penosa, às vezes é dura, às vezes é aflição, injustiça, conflitos, dores,
amargura. Às vezes a gente olha a nossa história debaixo do sol, e às vezes o nosso coração se perturba, a nossa alma chora, temos medo, pavor. Mas quando a nossa visão, o nosso olhar para a obra de Cristo, ou para a nossa vida, se conecta à obra do nosso Salvador, ecoa no nosso coração o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. O que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? A fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte? Não, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É possível que você tenha chegado esta noite, olhando a sua vida só debaixo do sol, com muitas perguntas, com muitos questionamentos, com alguns dilemas, talvez dizendo assim: Senhor, eu não tenho tido tanta satisfação em estar na Tua presença, porque talvez você tenha colocado o seu olhar só para a vida debaixo do sol. Olhe para a sua vida como olhou Davi aqui. Olhe através de Cristo. Olhe através das lentes do Evangelho. Olhe através da obra perfeita do nosso Salvador. Olhe por meio daquilo que Ele fez por você, por meio daquilo que Ele demonstrou na cruz. Aí o nosso coração encontra segurança todos os dias, porque a nossa vida ela tem ou ganha uma amplitude para além dessa existência humana ou terrena. Ela se conecta à eternidade, e conectada à eternidade, ninguém e nada nesta vida irá nos separar do amor de Deus. Que segurança nós temos? A segurança dada pelo nosso Salvador. Ele venceu a morte, Ele triunfou, Ele está assunto aos céus. Eu gosto do texto de Apocalipse, capítulo de número 4. Você conhece muito bem esse texto. A palavra de Deus diz que João estava aflito na ilha de Patmos, preso pelo testemunho de Deus, pela palavra de Deus e testemunho de Cristo, angustiado, e ele olha para toda aquela situação, sua alma aflita, mas de repente ele é convidado a olhar o céu. E quando ele olha o céu, ele diz: eu vi o trono de Deus, e alguém estava sentado nele, o Cordeiro estava lá também. Quando a gente olha a nossa vida conectada à eternidade, nós estamos protegidos, guardados, seguros, porque o céu está habitado por Deus, e Ele é o Senhor de toda a terra. Meus irmãos, eu queria finalizar fazendo algumas aplicações. A primeira delas é que, por mais que o nosso coração seja tentado a buscar anseio e segurança em qualquer coisa nesta vida, por mais digno que isso seja, isso tem a sua importância. Mas não esqueça de que a sua maior segurança está em Deus, está no Senhor, está em Cristo, está no Evangelho. Eu queria me dirigir a você que de repente é um cristão e conhece essas verdades, mas seu coração está entristecido. Talvez você não tenha alegria, não tenha contentamento, não tenha satisfação. Esteja de repente em algum momento como esteve Davi, quando orou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Talvez seu coração esteja apático, frio. Essa é uma oportunidade para você dizer: Senhor, que a minha alma encontre alegria em Ti, que o meu coração esteja satisfeito em Ti. Como a gente cantou essa noite,
tudo que a gente precisa está em Ti. Mas o coração da gente é teimoso para crer nisso, para acreditar nisso. Mas que hoje o seu coração esteja comprometido para dizer: Senhor, eu não quero fugir mais. Eu não quero ir para longe mais. Que o meu coração desfrute da Tua alegria, de delícias perpetuamente na Tua presença. Mas eu queria me dirigir a você que já é um cristão e confia em Deus, que ama o Senhor. Continue perseverando, continue amando a Ele, continue crendo que Ele é o seu protetor, conectando a sua vida à história da eternidade, à história da redenção, aquilo que o Evangelho fez e aquilo que Ele nos assegura, de que nós estaremos para sempre em Sua presença. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.